Bom, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo de número 133. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Este salmo diz assim: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos orar. Meu Deus, nós pedimos, meu Pai, a iluminação do Teu Espírito para que possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática no dia a dia. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 133 é mais um de entre os 15 salmos de romagens. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, e sua mensagem fala-nos acerca da origem e benefícios da união fraternal, a união entre o povo de Deus. Vamos então entender melhor esses 3 versículos. Quando Deus, por meio de Moisés, tirou o povo hebreu da terra do Egito, libertando-os da mão de Faraó, da escravidão de Faraó, guiou o seu povo pelo deserto, cuidando deles bem de perto. Esse cuidado nos é apresentado de forma bem sublime, por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 5, que diz assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Esse verso nos dá uma ideia de como aquele povo foi assistido por Deus em todas as suas necessidades. Só que antes de entrar na terra prometida, por determinação de Deus, Moisés morreu. E Josué é escolhido também por determinação divina para conduzir aquela nação até Canaã, que era a terra da promessa, terra prometida por Deus à nação de Israel. É aí que Deus fala com Josué e lhe informa acerca da morte de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Tendo Josué conduzido o povo, assim como Deus havia determinado, em chegando a Canaã, cada tribo recebeu a sua porção de terra. E aos juízes cabia a responsabilidade de governar o povo. Alguns desses juízes são bem conhecidos da igreja. Nós temos, por exemplo, Sansão, que foi um juiz. Nós temos Samuel, que também foi um dos juízes daquela nação. E com o passar do tempo, irmãos, as contendas, elas começaram a existir e literalmente Israel se dividiu. E eles passaram a brigar entre si. Eles não se entendiam mais. Já não havia harmonia, já não havia comunhão entre os hebreus. E como as desavenças se multiplicavam,
e dadas as contendas e divisões entre os hebreus, o pecado se instalou na nação de Israel de maneira tão assustadora que literalmente o caos se estabeleceu entre os hebreus. E isso de forma tal que a Bíblia diz lá em Juízes, no capítulo 21, no verso 25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, mais certo, mais correto. O que exatamente significa isso? Significa que eles mesmos ditavam as regras para todas as áreas de suas vidas, inclusive para o culto. O povo cultuava aqueles que eles escolhiam como Deus. Foi aí que eles se dirigiram certo dia a Samuel e disseram: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Por determinação de Deus, Samuel unge a Saul como o primeiro rei de Israel. E o que aconteceu? O que parecia solução, na verdade se tornou um grande problema para Israel. Porque os conflitos, as desavenças, elas continuaram, elas se agravaram. E a verdade é que Saul passou a oprimir o povo de Israel de várias maneiras, com juros altos e com outras formas de injustiças, a ponto de muitos de entre eles fugiram para diversos lugares, inclusive para as cavernas, por conta da opressão daquele rei. Lembram quando Davi está fugindo de Saul? E vemos no relato bíblico que outras pessoas estavam com ele escondidas em uma das cavernas. Aquelas pessoas, assim como Davi, fugiam da tirania do rei Saul, que definitivamente não era um bom rei. E com o passar do tempo, Saul morreu e os conflitos se intensificaram ainda mais. As tribos de Israel, elas entraram em colisão literalmente. O povo se dividiu. Uma parte ficou com Davi, essa parte foi a tribo de Judá, e a outra parte o rejeitou. Essa outra parte era composta pela maioria absoluta das tribos, e escolheram um homem chamado Isbosete, que era filho de Saul, para que ele reinasse sobre eles. Essas duas partes, irmãos, elas lutaram muito tempo. A tribo de Judá, liderada por Davi, e as demais tribos lideradas por Isbosete, filho de Saul. O desfecho foi que a tribo de Judá, liderada por Davi, derrota Isbosete e as suas tribos, e foi aí que Davi teve seu reinado consolidado. Foi nesse contexto que Davi compôs esse salmo, irmãos, por causa da unidade da nação de Israel, que não existia mais. E agora essa unidade havia sido restaurada. E por conta dessa restauração, o povo podia se dirigir em unidade à casa de Deus, que na época de Davi era o tabernáculo, depois, já no reinado de Salomão, era o templo de Jerusalém, que também é considerada, chamada, conhecida por Sião. Vamos então ver alguns detalhes desse salmo tão relevante para as nossas vidas. O verso 1 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
Davi celebra o fim da divisão entre as tribos. Ele diz: isso é bom. Não viver em guerra, não ver irmãos matando irmãos, é bom, é agradável, porque aos olhos de Davi era bom e agradável essa união, porque a forma com que Israel estava vivendo se constituía na quebra de todos os 10 mandamentos da lei de Deus. Quando Esbozete e suas 11 tribos passou a guerrear contra a tribo de Judá, liderada por Davi, essa situação se constituiu uma violação completa de toda a lei de Deus. Não era apenas 1 ou 2 mandamentos que estavam sendo violados, eram os 10 mandamentos, era a lei como um todo, a totalidade da lei de Deus. Em outras palavras, era um quadro de rebelião absoluta contra o Senhor. Portanto, ver o povo unido outra vez se constituiu em uma grande satisfação, grande alegria para o rei Davi. E ele diz no verso de número 1: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Na sequência do salmo, nós temos 2 analogias usadas por Davi. E ele as usa para expressar o seu contentamento, o seu regozijo, porque antes o povo, mergulhado no pecado, cada um adorava quem queria adorar. Não havia uma unanimidade em termos de adoração, não havia unanimidade em termos de culto. E agora a situação era completamente diferente, irmãos, porque todos subiam alegremente para adorar o mesmo Deus. Todos juntos reconheciam sua soberania, reconheciam sua majestade. Agora cada família levava, ou cada ancião levava a sua família para dedicar uma oferta a Deus. Cada ancião conduzia a sua família em cumprimento e submissão às determinações divinas. Isso era bom, isso era agradável aos olhos de Davi. E ele faz a seguinte comparação, lá no verso número 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Quando Davi usa a figura do óleo, ele está tratando de verdades espirituais. Um dos usos do óleo era na unção sacerdotal do Antigo Testamento. A receita, ela foi dada exclusivamente por Deus para aquela finalidade. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 30, a partir do verso de número 22, está escrito: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, 500 ciclos, de cinâmomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de acácia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Então, quando esse óleo era usado, era impossível não sentir a sua fragrância. Ela se espalhava, tomava o ambiente por inteiro. Derramava-se sobre a cabeça da pessoa ungida, e ela escorria pela barba, descia pelas vestes sacerdotais até a parte de baixo.
A nova versão, ela traz a expressão pela gola. E aqui em nossa cultura entendemos por gola essa parte de cima da camisa, de cima da roupa, mas na verdade a ideia é a parte final da veste dos sacerdotes. É o que nós chamamos aqui de abanhado, né? A ideia é que a unção descia na cabeça, passava pela barba e ia até a parte mais baixa, a veste inteira, tomava por completo. Essa era uma analogia. A outra usada por Davi é a do Monte Hermon. Veja que ele diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Se você olha para o mapa, você pega o mapa, você percebe que o Monte Hermon, ele fica numa extremidade e Sião fica na outra extremidade. O detalhe é que o Monte Hermon tem muito gelo, muita neve. E quando essa neve se desfaz, quando ela se derrete, as demais terras que ficam mais embaixo, na parte mais embaixo, elas recebem de sua neblina. E dessa forma elas são beneficiadas. O que era seco ficava verde, passando a mudar o quadro, a mudar a situação. Então, pensando nesses benefícios, nessas maravilhas, Davi diz: isso é bom. A prosperidade não ficava apenas no Hermon, mas Sião também era beneficiado. Ou seja, o todo é beneficiado. O que essas duas analogias têm em comum, irmãos? Primeiro, se faz necessário entender que elas possuem uma conotação de unidade, o todo. E segundo as duas analogias, elas partem do mesmo princípio. Elas vêm de cima para baixo. O óleo era derramado em cima da cabeça e descia para o corpo e tomando o corpo inteiro. O frescor e a neblina do Hermon, eles desciam da parte alta e beneficiava Sião inteira. Percebe? De cima para baixo. Isso nos faz entender que a alegria de Davi é porque a união do povo de Israel em torno do mesmo propósito, um só povo, um só Senhor, um só propósito, era algo que vinha do alto e alcançava o povo de Deus como um todo, unia, ajuntava, e o povo entendia e cantava em procissão, porque verdadeiramente eles criam que de Sião vinham as bênçãos de Deus. Do templo, Deus os abençoava. Do templo, Deus os perdoava. No templo, as pessoas eram aceitas diante de Deus. Daí o salmista dizer no Salmos 133, nesse verso de número 3, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não era em outro lugar, como antes os hebreus divididos cultuaram aos deuses. Não, era ali em Sião, no templo estava a bênção, e do templo vinham as bênçãos. Era ali. Lembram da oração de Salomão mais tarde, quando ele orou a Deus, se referindo ao templo? Salomão disse:
Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos de dia e de noite, abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu povo, do teu servo, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuires segundo a sua justiça. De Sião, essas e outras bênçãos, elas vinham de cima, do alto, para o povo de Israel. Isso me faz lembrar a palavra escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. No capítulo 1, no verso 3, Paulo disse: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A ideia é de cima para baixo. A união celebrada por Davi é desse jeito, de cima para baixo, assim como o óleo, assim como o frescor e a neblina do Hermon, assim como vem lá do alto de Deus para o povo. A lição é: se houver divisão entre o povo de Deus, não haverá bênção. Se houver união entre o povo de Deus, haverá bênção da parte de Deus. Israel foi prova viva de tudo isso, porque enquanto viveram em conflitos entre si, enquanto viveram em desarmonia, Deus não os abençoou. Mas quando passaram a viver unidos, foram abençoados por Deus. A pergunta é, meus irmãos, por que esse povo se ajuntou novamente? O que estava por trás dessa união de Israel? Você sabe qual é a resposta? O filho de Davi, ao sentar no trono de Israel, proporcionou essa união. Ele tomou as rédeas, assumiu o comando, uniu as partes. Esse salmo, irmãos, ele aponta para Cristo. Ele é o filho de Davi, o enviado de Deus, e nele estamos unidos numa só fé, adorando e adoramos um só Senhor. Cristo, o filho de Davi, ele fez isso. Isso não vem de nós, não vem de homem, é uma dádiva de Deus. Ele nos fez seus filhos. A verdadeira união não é promovida pelo homem, ela vem de Deus, porque é fruto de um coração contrito, é fruto de um coração sincero. De maneira que, quando saímos de nossas casas e nos dirigimos para a igreja, para este lugar, devemos vir com o coração repleto de alegria, porque na igreja nós iremos adorar, a encontrar aqueles que juntamente conosco irão adorar ao Senhor. Juntos
iremos cultuar ao Deus de Israel. E eu quero destacar outro ponto interessante, é que essa união não deve ser confundida com os chamados momentos de confraternização que fazem por aí no meio dos cultos. Aliás, eles estão longe de retratar a verdadeira unidade do povo de Deus, por 3 razões muito simples. Primeiro, não foram usados em parte alguma do Antigo Testamento, nem pelos profetas, nem pelos sacerdotes, nem encontram-se nas normas de culto instituídas na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Segundo, porque não foram usados nem ensinados por Cristo Jesus, o Filho de Deus, quando ele esteve aqui na terra em carne. E terceiro, porque não foram usados nem ensinados por nenhum dos apóstolos. É, portanto, uma prática alheia às Escrituras Sagradas. Mas essa união que trouxe alegria ao coração de Davi e deve trazer alegria ao nosso coração, é um estilo de vida, e esse estilo de vida é proporcionado por Deus através de Cristo, e Ele nos faz levar a praticar os seus mandamentos, os seus ensinos. Você não promove união, você vive união. É algo que não se limita a um momento de culto, mas que se estende para fora das 4 paredes. É o dia a dia, o bem comum. É um cristianismo que ultrapassa os limites da teoria e vai à prática. Que haja em cada um de nós a certeza do que de fato significa viver em comunhão, o que de fato significa viver em união, e que nós vivamos realmente, até porque se não houver essa união, assim como a Bíblia determina, não há razão para ser igreja. A igreja só é igreja se ela anda de acordo com os estatutos do Senhor. Portanto, meu irmão, meus irmãos, entendamos com clareza o que significa viver em unidade e vivamos em unidade para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, a nossa oração neste momento, Senhor, é para que o Senhor invada os nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Ele mude em cada um de nós aquilo que precisa ser mudado, ó Deus. Que nós não vivamos um cristianismo teórico apenas, uma união, meu Pai amado, apenas na teoria, mas que vivamos uma união prática, sincera, contrita, real, que sejamos uns com os outros, assim como o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nos capacita para isso. Amém. Deus nos abençoe.